motivo de grande alegria nós estarmos aqui, né? Porque grandes livramentos o Senhor nos deu. Vocês já estão de pé, eu já vou ler a palavra. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel 3:15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Amém. Essa passagem aqui todo mundo com certeza conhece, né? Ela se passou numa cidade chamada Babilônia. E isso aqui narrado foi nessa cidade, uma cidade a qual tinha um sistema maligno, um ambiente totalmente contagioso. No livro de Daniel, explica que a Babilônia tinha 3 tipos de contaminação: contaminação da mente, contaminação física e contaminação espiritual. Nessa época, enquanto o Egito e a Síria brigavam entre si, disputando o domínio imperial da época, a Babilônia tornou-se a mais poderosa. E Nabucodonosor atacou Jerusalém, a cidade santa, 3 vezes. Primeira vez em 586, 597 e 605. Os seus ataques, além de serem totalmente violentos, eles eram estratégicos. E em 605, o seu ataque foi mais estratégico. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mandou o eunuco, o chefe do eunuco, trazer jovens de 14, 15 e 16 anos. Esses jovens tinham que ser de linhagem real, de nobres e qualidades. Olha a qualidade. Ser intelectual, serem sábios em ciências, não ter nenhum defeito físico e ser totalmente competentes para frequentar o palácio, para assistir ao que o rei oferecia, as palestras do rei. E quando eu li aqui que eles deveriam ser competentes, eu imaginei a gente. Eles teriam que ser competentes para assistir no palácio, que era um homem, servia um homem. E nós, como nos comportamos na casa do Senhor? Como nós chegamos aqui? Nós viemos aqui adorar realmente ao Senhor? Como você tem se comportado, como eu tenho me comportado? Isso me tocou muito. Se para um ser humano, só porque ele é rei, eles teriam que ter competência, teriam que ser educados a ponto de frequentar aquele lugar. Então o rei não mandou escolher qualquer um. O rei mandou escolher pessoas com qualidades.
Então, ali trouxeram cerca de 10.000 jovens. E esses jovens teriam que comer do que o rei determinou, das suas iguarias, do beber do seu vinho, a qual a Babilônia era contaminada em tudo. Tudo era idolatria, feitiçaria, magia. E ali tinham jovens que serviam ao Senhor. Isso é bom, essa passagem é maravilhosa para nós pais, para você dar base ao seu filho, ensinar realmente o caminho ao que deve andar, para que ele não queira se contaminar. Olha, vieram jovens de 14, 15 e 16 anos foram tirados daquele lugar para servir na Babilônia. Eles teriam que comer das iguarias do rei, aprender a cultura dos caldeus, para que depois de 3 anos eles fossem feitos perguntas, fosse feito tipo uma prova oral. E o rei ali chamaria eles e eles responderiam. Quem fosse competente, aquilo ali iria servir no palácio. Mas dentre desses jovens foram encontrados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a qual o eunuco do rei, o chefe, mudou seus nomes. Daniel chamou-se Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. E ali, quando se os jovens que passassem, se cumpriria a profecia de Isaías 39:7. Que esses jovens já tinham a profecia que eles iriam servir na Babilônia. Eles iriam ser escravos daquele lugar. Seriam tirados de Jerusalém. Isaías 39:7 diz: E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aqueles 3 jovens servos do Senhor tiveram que conviver naquele ambiente adverso, altamente contagioso. Um ambiente onde era a capital da astrologia, da feitiçaria, da idolatria. Mas Daniel resolveu não se contaminar. Daniel e seus 3 amigos resolveram: eu não vou me contaminar. Ele serve ao Deus vivo. Então, jovens de 14, 15 e 16 anos. Isso é uma grande lição para nós. Se vocês forem retirados do ambiente que vocês vivem e for para um lugar de só idolatria, como vocês se comportariam? Para nós adultos também, né? Nós frequentamos quantos lugares? Nós se igualamos àquelas pessoas, será? E então, no versículo 3, mudaram a geografia. No 4, a língua e a cultura. No versículo 5, os livros. No 6, o cardápio. No 7, mudaram os seus nomes. Mas ninguém mudou o caráter e a identidade daqueles jovens. Ninguém pôde fazer isso. Eles não deixaram, eles permaneceram com o Senhor. E então, ali Daniel chamou o chefe do eunuco e pediu para não se contaminar, não comer daquelas iguarias do rei, nem beber do vinho. O chefe dos eunucos ficou amedrontado, porque poderia a cabeça dele rolar por eles, a afeição deles, eles emagrecerem, não ter uma boa feição, e o rei se incomodar com isso. Então, Daniel chegou ao chefe da cozinha e pediu para ele fazer um teste de 10 dias. Se desse tudo certo, eles estivessem com boa afeição, estivessem bem alimentados, com boa aparência, eles continuariam o que eles pediram. Mas se não passasse no teste, iriam comer da iguaria dos reis. Só que quando a gente serve a Deus e nós nos posicionamos, não há nada, nem ninguém que possa mudar o nosso querer. E então ali
Eles fizeram o teste de 10 dias e igualaram os jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam muito mais robustos, muito mais bonitos, porque o chefe do eunuco não entendeu que quando nós temos santidade, traz felicidade. Quando nós somos santos no querer das coisas do Senhor, quando nós seguimos o querer do Senhor, a Bíblia, os princípios do Senhor, a nossa afeição é outra. A alegria é automático. A gente já olha para a pessoa e vê que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eles continuaram comendo os legumes e bebendo água. Aí vocês devem que pensar, que moleza, né? Legumes, delícia. Mas os legumes daquela época eram 2 tipos de grão: feijão e ervilha. A ervilha eles trituravam e virava farinha. Então Daniel passou 3 anos comendo feijão e farinha e bebendo água. Esses foram os 3 elementos que Daniel e seus amigos comiam. Olha do que eles, irmãos, abriram mão. Quão gostosa não seria a comida do rei. E eles abriram mão para estar com santidade com o Senhor, ao Deus dos exércitos. Eles não deixaram aquilo ali contaminar eles. Então, passou-se 3 anos e o rei mandou chamar. Quando o rei mandou chamar, fez as perguntas, fez tudo que era pergunta. Tudo que eles aprenderam ali na faculdade dos caldeus, aprendeu sumério, aprendeu acádio, aramaico, astrologia, astronomia, magia e ciência da adivinhação. E aqueles 3 jovens e Daniel, aqueles 4 jovens, não se achou naquele lugar, na Babilônia, jovens mais sábios que eles. Nem no meio dos caldeus, naquele lugar não havia mais sabedoria que aqueles jovens. E então, o rei colocou eles para trabalharem no palácio, para assistirem no palácio. E ali, Daniel e seus 3 amigos foram prósperos naquele lugar. Quando a gente decide honrar ao Senhor, Deus nos honra também. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eles decidiram não se contaminar com aquilo que era sujo aos olhos do Senhor. Então, eles tinham base do que é servir ao Senhor. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sabedorias do céu e inteligência. Mas Daniel, Deus deu o dom, além de dar sabedoria, inteligência, deu o dom de revelar sonhos e visões. E no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ao acordar, ele não se lembrava daquele sonho. E aquilo perturbou a vida dele, perturbou a alma, o coração. Ele se entristeceu e mandou chamar todos os adivinhadores, os astrólogos e os sábios daquele local. Os adivinhadores, os sábios daquele local ali da Babilônia, os feiticeiros, eles tinham a maneira deles, como é que isso diz? Adivinhar o sonho, traduzir o sonho para o rei, né? Mas para isso, o rei teria que contar o sonho. E eles disseram: ó rei, conta-nos os sonhos e nós te daremos a interpretação. O rei disse: vocês não são magos, encantadores, adivinham? Então conte-me vocês. Eu não lembro do sonho. Aí eles disseram ao rei: ó rei, o que tu exiges é impossível. Não há homem na terra que seja capaz
de contar o sonho. O rei se enfureceu, porque eles não sabiam o sonho dele. E aquele sonho estava lhe incomodando. Então o rei mandou matar todos os sábios, todos aqueles que aprendeu na faculdade dos caldeus, inclusive Daniel. E quando o Airoques foi buscar Daniel para ser morto, Daniel disse-lhe: leve-me ao rei. Quando Daniel entrou na presença do rei, ele disse: ó rei, esta noite teves um sonho. Nem magos, nem astrólogos, nem encantadores, nem feiticeiros, nem macumbeiro pôde te revelar o sonho. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, o profundo e os escondidos. Então Daniel e seus 3 amigos foram orar. Daniel e seus 3 amigos foram orar para Deus revelar o sonho e a interpretação. E o incrível é que Daniel chamou seus amigos para orar. E os seus amigos não tiveram inveja de Daniel. Eles foram orar para Deus revelar o sonho para Daniel. Eles foram orar para Deus levantar Daniel, Deus honrar Daniel. Nenhum momento passou por a cabeça deles: Senhor, revela o sonho para mim. Não, ali seus amigos, verdadeiros amigos, foram orar para Deus revelar. Levanta Daniel, Senhor. Ó Deus, revela o sonho para Daniel e a sua interpretação. Aleluias. E então o Senhor revelou o sonho e a interpretação. E Daniel adentrou na sala do trono, capítulo 2, versículo 32 ao 35. Daniel adentrou a sala do rei e disse: ó rei, tudo isso está na Bíblia. Depois vocês, se quiserem, do 1 ao 3, vocês podem lerem e vão confirmar. É que aqui a gente faz um resumo, né, Thaís? Pra gente explicar para vocês um pouquinho. 2:32 ao 35. Tu tivestes um sonho. Tu te perguntavas antes de dormir se o seu reino duraria para sempre. Quando dormiu, Deus te revelou as coisas que vão acontecer. Tu viste uma estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e a coxa era de bronze, as 2 pernas eram de ferro, os 2 pés eram de barro e de ferro. Tu viste uma pedra jogada sem auxílio de mãos humanas, que bateu nos pés da estátua, quebrou o barro, quebrou o ferro, quebrou o bronze, quebrou a prata e quebrou a cabeça de ouro. Tudo virou pó. A pedra cresceu e se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora a interpretação. A cabeça de ouro és tu. O peito e os braços de prata é um reino mais fraco que o teu, que vai vencer o teu. O ventre e as coxas de bronze é um reino mais fraco do que o teu, do que o de prata, que vai vencer o de prata. As 2 pernas de ferro é um reino mais fraco do que o de bronze, mas que vai vencer o de bronze. Os 2 pés de barro e de ferro é um reino dividido, metade fraco e metade forte. A pedra que você viu é a pedra rejeitada, que vai se tornar a pedra principal. Um governo que durará 1000 anos. Vai bater no pé da estátua e vai destruir todos os reinos da terra. E durará para sempre. Então o rei adorou ao Deus de Daniel, se prostrou, ofereceu ofertas ao rei, ao Deus de Israel, promoveu Daniel, e a pedido de Daniel, ele promoveu seus 3 amigos. Você viu que quando você ora para uma pessoa que ela vai ser honrada, Deus não esquece de você. Deus não honrou só Daniel.
Deus honrou Daniel, mas Daniel não esqueceu dos seus 3 amigos, que comeu feijão e farinha com ele, bebeu água, orou por ele. Então Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram na Babilônia. Mas no 3º capítulo de Daniel, o rei não se contentou em ser só a cabeça de ouro da estátua. O rei resolveu levantar uma estátua toda de ouro em sua homenagem, para todo aquele povo adorar aquela estátua. Essa estátua media 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, deveria ser adorada por 6 instrumentos. O número 6 aqui significa o homem, o número do homem. E essa estátua, ela somando, daria 666. São os números dos 3 principais deuses da Babilônia. Então, essa estátua aqui, além de ser para o homem, ela era para adorar os deuses da Babilônia. Esses deuses tinham significado. O 600 era a deusa Ista, o 60, o deus Bel, e o deus Marduk era o 666. Esse culto ao qual Nabucodonosor estava oferecendo era aos ídolos da Babilônia. Além de ser para ele, era para os ídolos da Babilônia. E em 3º lugar, ao verdadeiro Satanás. Olha os deuses. Deus Bel, dos babilônicos, no Novo Testamento, é conhecido como Belzebu, o principal dos demônios. O deus Marduk, dos babilônicos, tinha corpo de homem, rosto de leão, 4 asas e era chamado de querubim. Era o próprio Satanás. Então, esse culto era oferecido ao homem, em 2º lugar aos ídolos e em 3º lugar ao Satanás. Mas o que o rei não sabia é que crente, nós verdadeiros cristãos, não adoramos ao Satanás, não adoramos ao homem, não adoramos a ídolos e muito menos ao demônio. Nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós sabemos que nós adoramos ao verdadeiro Deus, o Deus que merece toda a adoração. E nós adoramos ao Senhor. Se Ele der, nós adora. Se Ele não der, nós adora. Se Ele fizer, nós adora. Se Ele não fizer, nós adora. Se Ele abrir a porta, nós adora. Se Ele não abrir, nós adora também. Se Ele nos livrar, nós adora. Mas se Ele não livrar, nós morreremos adorando a Ele. Aleluia! Então, no capítulo 3, do versículo 4, começou a adoração à estátua. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som dos instrumentos, e se prostem e adorem a imagem do rei. Quando a banda tocou, todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se posicionaram. Quando há algo que não é de Deus, que afronta o nosso Deus, nós temos que ter posição, nós temos que nos posicionar. Porque quando nós nos posicionamos, o Senhor nos responde, o Senhor nos livra, o Senhor nos honra. Nós não podemos nos contaminar, nem que isso nos leve à morte. Porque se morramos ou vivemos, somos do Senhor. Quando nós conhecemos os cantos da igreja, quando nós cantamos, calma aí, Matias. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Nós não cantamos funk lá fora.
Nós não cantamos modinha lá fora. Quando nós pulamos aqui cheio do Espírito Santo de Deus, nós não pula carnaval lá fora, não. Nós somos cristãos, servos do Senhor. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, profetizamos aqui dentro, não fazemos fofoca lá fora. Não levantamos calúnia da vida do irmão. Aleluia, Jesus. Então, os invejosos viram aquela cena, porque às vezes, irmão, as pessoas olham para nós e não olham nós porque nós somos cristãos. Olha a sua posição, olha a sua chamada, olha o que Deus tem para você. Então ali cresce uma inveja. Olha a sua veste, a veste de ministro do Senhor. É isso que eles olham. Então aqueles ali levaram ao conhecimento do rei e disse: ó rei, tu não baixaste um decreto? Porém aí alguns homens que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia não adoram os seus deuses e nem a sua estátua. E o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E perguntou para eles se isso era verdade. E eles continuaram de pé. Era verdade. Por isso, eles chamaram e o rei ficou muito enfurecido. Porque ele tinha baixado um decreto. Teria que obedecer ele. Senão morreria. O decreto era que iria jogar eles na fornalha de fogo. E o rei disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a imagem que eu levantei? Escute agora, pois. Estais dispostos a, quando ouvides o toque dos instrumentos, se prostrar e adorar a imagem que levantei? Se não adorardes, no mesmo instante sereis lançados na fornalha de fogo ardente. Mas eu ouvi uma pregação que me tocou muito e que vocês também imaginem o momento que o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses dias o pastor Adão fez até uma postagem com isso e eu já estava estudando essa palavra, né? E falei e fiquei, é confirmação de Deus. Vou pregar ela. No momento que o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus estava lá vendo tudo. Então, imagine você, escute agora, pois estás disposto. Deus estava sentado. Quando ouviste o toque dos instrumentos, Deus estava sentado. Se prostrar e adorar a imagem que levantei. Deus estava sentado. Com certeza olhou para os anjos e falou: prepara-se para descer, que eles são meus. Mas quando o rei disse: quem é o Deus que vos poderá livrar? Deus com certeza se levantou do trono e disse: cancela a morte, porque eu vou descer para dar livramento. Aleluias. E é esse Deus que está aqui nessa noite. Adore ao Senhor. Qual é a fornalha que você pode ser lançado? O que tem para o nosso Deus que Ele não pode livrar? Deus cura. Se for financeiramente, a moça contou um testemunho lindo. Deus usa pessoas que nada lhe faltará. Nada. Então, ali, eles responderam ao rei: quanto a esse negócio de quem é o Deus, nós nem iremos te responder. Então o rei ficou enfurecido, mandou amarrá-los com os seus mantos, com os seus chapéus, com as suas túnicas e lançar na fornalha de fogo ardente. O rei ficou tão enfurecido que nem usou o número 6, que é do homem. Mandou aquecer a fornalha no 7, que é a perfeição, o número de Deus. Mandou aquecer 7 vezes mais do normal.
E ali o rei mandou lançá-los na fornalha. A fornalha superaquecida. Lançaram eles pela porta de cima e o rei sentou no trono para assistir eles virarem pó pela porta de baixo. Então, imaginem vocês o rei olhando, e viu aqueles homens soltos. Seu chapéu não tinha queimado. A única coisa que queimou naquele lugar foram as cordas que o rei viu eles soltos e passeando na fornalha de fogo. E além dele ver aqueles 3 homens, ele viu o 4º homem. Era Deus, o verdadeiro Deus estava lá com eles, passeando com eles. E o rei olhou com certeza para aqueles que queria ver eles se tornarem pó e disse: nós não lançamos 3 homens na fornalha? Eu vejo 4, vejo passeando no meio do fogo, todos soltos, com seus chapéus, seus mantos, com suas vestes, nenhuma lesão parece que eles tiveram. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Então, o rei ali se aproximou da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. E os 3 saíram, sem nenhuma lesão. Eles saíram e o rei ali adorou o nosso Deus, adorou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fez um decreto ao qual disse que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego serão despedaçados. Agora imagine, irmãos, um homem igual o rei fez esse decreto. Agora imagine o que estão fazendo com o nome do Senhor, com a imagem do Filho do Senhor, de Jesus Cristo. Vocês acham que ficará assim? A ira de Deus está sendo levantada nessa terra. E tudo irá se cumprir. Aqui, um estudo que eu fiz e uma pregação que eu escutei, Daniel não aparece nesse capítulo 3. Ele aparece em todos os capítulos. Em 605, 3 anos após, seria 608. Deus já deixou uma mensagem para nós agora. O capítulo 3 de Daniel representa a grande tribulação. O rei Nabucodonosor representa o anticristo. A estátua do Nabucodonosor representa a estátua do anticristo. A fornalha de fogo representa o quem não aceitar o anticristo, e o seu sinal vai passar. Vocês estão entendendo o que está por vir e está próximo? Sadraque, Mesaque e Abednego representa todos aqueles que conseguirem passar. Representa Israel. Israel, biblicamente, passará a grande tribulação. E Daniel aqui representa nós, igreja, que não estaremos mais aqui. Representa nós que subiremos, o arrebatamento acontecerá. E nós temos que estar preparados. O arrebatamento está próximo. O pastor está ensinando. Nós estamos vendo os sinais se cumprindo. Qual sinal falta se cumprir? Já há terremoto há anos, fome há anos. Agora blasfêmia com o nome do Senhor, querendo proibir a gente pregar a verdade, a gente falar a verdade. O errado está certo, o certo está errado. E eles estão afrontando a igreja, eles estão afrontando ao Senhor, e nós temos que tomar um posicionamento. Nós não é tempo mais de ser covardes.
Nós temos que ser corajosos. Nós temos que ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que ter uma posição. Jesus nos chamou, Deus nos chamou para nós ganharmos almas, para nós estarmos preocupados com as almas, com os nossos familiares, com a nossa casa, com os nossos filhos. Nós temos que ter posicionamento em casa. Se contamina a nossa família, não deve frequentar aquele lugar. Nós temos que ter posicionamento com os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos e eu falo aqui com autoridade. Os nossos filhos, Deus nos deu para mim e para o meu esposo, para ensinar o caminho e para falar não é não e sim é sim. Isso ofende ao Senhor, não faz. Nós temos que fazer com que eles desejem almejar o céu. Essa geração, todo mundo fala que está perdida, mas os nossos filhos, a nossa casa, nós não podemos deixar se perder. Em 1 Coríntios 15, 52, diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, mas não será o último evento que verão no céu. Jesus voltará à segunda vinda, então acontecerá a tribulação, sim. É bíblico, está na Bíblia. Pesquisem, se informem. Nós temos que estar preparados, jovens. Isso aqui vai acontecer. E Deus é misericordioso, só que Ele é justiça também. Entendeu? Nós não vai aquela irmã se sacrificar, abrir mão de tudo, e você não abrir mão de nada. Deus não vai julgar da mesma maneira. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele está aqui nessa noite. Então vamos tomar posição. Essa mensagem é muito linda. Depois vocês podem ler em casa, podem assistir pregações. Essa mensagem é o que vai acontecer. É igual o pastor acabou de falar. Está se levantando um avivamento nos Estados Unidos. Acontece tanta coisa ruim, aconteceu no nosso país. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Estão blasfemando, brincando com o Senhor. Então coisas piores virão. E eu falo para o Senhor que eu não queria morrer, né? Eu sempre falo para minhas amigas: eu não quero morrer, eu quero ser arrebatada. Mas irmãos, o que está acontecendo tem que ter coragem, posicionamento. Nós temos que realmente servir ao Deus vivo. E Ele nos livrará de qualquer problema. Ele nos livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nos livrará também. Eles vão cantar. Oh, glorificado é o nome do Senhor. E agora a banda vai tocar um hino. Todos que sentirem de vir aqui na frente, toda a igreja, venham aqui na frente adorar o Senhor. Ele está aqui essa noite. O Senhor está aqui. Que o Espírito Santo de Deus está aqui. O avivamento, começou um grande avivamento naquela faculdade. Mas quando Billy Graham olhou a bandeira do Brasil, ele viu que o grande avivamento seria daqui do Brasil. Que aqui teriam jovens cheios do Espírito Santo de Deus, que pregariam nos 4 cantos da terra a mensagem do Senhor, a mensagem de salvação. O Espírito Santo de Deus está aqui. Venha toda a igreja receber, louvar o Senhor, adorar. Nós viemos aqui adorar o Senhor. Aleluias. Grande Deus. Aleluia. Grande. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia, Jesus.
está aqui. Aleluia. Venha adorar o nome do Senhor. Venha aqui na frente, no altar. Aleluia. Receber oração. Louvar o Senhor. Adorar o Senhor. Aleluia. Grande Deus. O Espírito Santo de Deus está percorrendo este lugar. Aleluia.